Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Ezequiel 41 e 42. Bora lá! Nós ainda estamos falando da visão de Ezequiel sobre o templo, tá? Ezequiel 41. Então ele me levou ao templo e mediu pilares de 3 metros de largura, um lado, 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros das paredes laterais, tinham 2,5 metros de um em cada lado. Também mediu com profundidade a nave e deu 20 metros, mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior e mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura, deu 10 metros da parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o Santo dos Santos. As câmaras laterais. Depois ele mediu a parte do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam todas em volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares. A câmara sobre a câmara tinha em cada andar. E havia reentrâncias nas paredes do templo ao redor, para a câmara lateral que dava nas vigas e se apoiavam nelas, e se não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura e em andar, para andar correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim se subia o andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. Eu vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura das paredes externa das câmaras laterais eram de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e a outra câmara tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, e uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área sobrava 2,5 metros de redor. O edifício do lado oeste. O edifício que estava numa área separada do lado oeste tinha largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor e o seu comprimento era 45 metros. As medidas totais do templo. Então mediu o templo 50 metros de comprimento, a área separada do edifício, as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura na frente do templo, da área separada do lado oeste, era de 50 metros, também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada por detrás do templo, e as suas galerias, cada uma deu 50 metros. O templo propriamente dito, dos santíssimos, do vestíbulo, do átrio, dos umbrais das janelas estreitas, e as galerias do redor, 3 dianteira do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, isso é, desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço de cima da porta e até o templo, de dentro de fora, e todas as paredes ao redor, por dentro e por fora, havia obra de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Estavam entre os querubins outros querubins, aí havia palmeiras, cada um querubim. Tinham 2 rostos. Um rosto humano olhava a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira de outro lado. E assim por todo o templo ao redor, desde o chão até acima da entrada, havia querubins e palmeiras, e até a mesma parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados, e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira. O altar de madeira tinha 1,5 metros de altura, e o seu comprimento era como 1 metro. Os seus cantos, sua base, como os lados, eram de madeira. O homem me disse: essa mesa está diante do Senhor. As portas, tanto o templo quanto o Santo dos Santos, tinham 2 portas.
Haviam folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nela, isso é, na porta também havia templo dos querubins e palmeiras, como havia na parede. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais e na cobertura de madeira. Ezequiel 42. Os 2 edifícios perto do templo. Depois disso, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, me levou às câmaras que estavam no meio do norte. Opostas ao edifício até área separada, e esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e de largura, e 25 metros de um lado dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior, do outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria na frente da outra galeria, em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, do lado de dentro 5 metros de comprimento, e as suas entradas eram do lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas porque as galerias tiravam espaço destas, que dava para debaixo do meio do edifício, porque elas eram 3 andares e não tinham colunas como colunas dos átrios. Por isso as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. E havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras do caminho dos átrios exterior. Diante das câmaras do muro havia 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras estava no átrio exterior e era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era debaixo do lado leste, e ficava na entrada dessa câmara, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio do lado sul, diante do edifício da área separada, havia também câmaras e uma passagem na frente delas. Tinham feito câmaras do lado norte, e mesmo comprimento, a mesma largura, a mesma saída, o mesmo arcanjo com as entradas nas câmaras do norte. Assim eram as câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, passagem vindo diante do muro, correspondente a quem pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante das áreas separadas, são câmaras santas, as quais os sacerdotes se aproximavam do Senhor e comeram as coisas santíssimas. Nelas também depositarão coisas santíssimas, isso é, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali vestes com que ministravam, porque elas serão santas e serão usadas, e outras roupas, e se aproximarão do lugar destinado ao povo, à medida da área do templo. Quando acabou de medir o templo inferior, me fez sair pelo portão que dava pelo leste, mediu a área ao redor, mediu do lado leste da cana de medir, e deu 250 metros, e mediu do lado norte, me deu 250 metros, mediu também do lado sul, deu 250 metros, e voltou para o lado oeste, mediu 250 metros. Assim ele mediu a área dos 4 lados, e havia um muro ao redor, em 250 metros, em 250 metros de largura, para fazer a separação do santo e do profano. Uau! O que faz a separação do santo e do profano? Qual é a diferença entre o santo e o profano? Onde que está essa separação? Quem é o homem que é levado em espírito ao santuário? Quem é? Quem é que tem a capacidade de pisar no santo dos santos e não morrer? O próximo tópico, que vai ser o de amanhã, ele começa dizendo assim: e a glória enche o templo. Não, e a glória de Deus enche o templo. Aqui nós continuamos vendo as dimensões do santo e do santo dos santos, o santuário de Deus, o lugar santo. Como é a característica de alguém que pode pisar no santo dos santos? Como que Deus é capaz de levar alguém no santo, no santíssimo? Como gente em espírito, alguém humano, alguém carnal, pode ir lá no lugar santo e ver como são feitas as ofertas,
Você sabia que as nossas orações, elas queimam como incenso suave às narinas de Deus? As nossas orações, elas sobem como libação. Olha que interessante. Quando os discípulos estavam aqui na terra, eles viram para Jesus e falam: Jesus nos ensina a orar. Esse foi o único pedido dos discípulos. Sabe por quê? Porque se eu e você orarmos a oração que entoa no Santo dos Santos, a nossa oração, a nossa petição será concedida. Não sei se vocês percebem, ele é levado ao santo e ao Santo dos Santos, no lugar santo, por um homem, que era um anjo. Existem anjos com formatos de homens, sabia? E esses anjos também habitam entre nós. Hoje pode ser que você passe na rua e não veja homens. Vai ver homens, vai ver mulheres. Mas pode ser que você esteja de frente ao anjo. Os anjos, eles vêm aqui com uma missão específica. Uma missão clara. Ele vem para nos entregar algo, providenciar algo ou olhar como anda o nosso coração. Se hoje aparecer um anjo na sua frente, o que ele vai ver no seu coração? Quais são as suas libações que serão queimadas diante de Deus? Forte, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é quando ele pisa numa parte do santuário. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Bem nessa parte aqui das medidas totais do templo, ele vê umas esculturas de anjos lá no Santíssimo. E essas esculturas tinham um anjo com o rosto de homem e tinha um anjo com o rosto de leão. Vocês sabiam que toda visão, todo sonho, não todo, tá? Geralmente, visões que tem leões são uma proteção, é um anjo enviado para vocês. Sonhos, Poliana, sonhei que tinha um leão, não. Poliana, se eu sonhar que tem um leão querendo me atacar, geralmente é que você tá do outro lado. Tô brincando. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, tá? Você não tá entendendo? Pior que é. Geralmente os leões não querem nos atacar nos sonhos. Poliana, se eu sonhar que o leão quer me atacar, aí é autossugestão, porque você ouviu esse emocional. Mas geralmente, vocês já perceberam que quando a gente sonha com o leão, ele tá querendo nos defender ou ele quer atacar algo. Aquele algo que aquele leão quer atacar é um anjo, presta atenção, querendo atacar algo que vai destruir a sua vida. Foi um anjo enviado da parte do Senhor para atacar algo que vai te destruir. Vocês entenderam? Sei lá, eu sonhei com um leão, ele atacava uma cobra, não sei. Vocês entendem? Vocês têm cada sonho, pelo amor de Deus. E geralmente é isso. O leão, ele vem como um protetor do ser humano. Geralmente é isso. Não estou dizendo que é. Estou dizendo que vocês podem ir desenhando esse caminho. Para vocês terem ideia, tem muitas figuras de anjos na Bíblia, em que elas são representadas por leões, ou rosto de leão, ou corpo de leão, ou leão completo. Tanto é que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o sumo sacerdote e é representado por um leão. Eu achei interessante que aqui no texto fala assim, ó, pronto, achei. Entre um querubim e o outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano, ele olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira de outro lado. Eram anjos protetores do Santíssimo. Eles tinham rostos humanos e rostos de leões. Presta atenção, o Senhor vai enviar um leão para te proteger, um anjo enviado como formato de leão, geralmente na Bíblia, né? Eu tô arrepiada. Ele vem com protetor. Existe uma batalha que você está enfrentando e o Senhor vai enviar um leão para te salvar, te libertar, te livrar, te proteger. Nessa manhã é manhã de reivindicar aquilo que Deus já decretou na nossa vida. Jesus já conquistou na cruz. Deixa eu contar para vocês. O diabo, ele é poderoso, tá, gente? Ele é bem poderoso.
Inclusive, ele é o príncipe desse século. A gente não diminui o poder dele. Mas existe alguém que venceu a morte e que pisou na cabeça da serpente. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E cada gota do sangue de Jesus nos dá uma vitória. Escuta, eu até entendo que a macumba é forte, que o trabalho de magia negra é pesado, que existem trabalhos ocultos e escondidos nessa terra, ok? Vocês concordam isso comigo? É verdade, gente, né? Porém, me responde aqui no chat. Qual é o animal mais forte e audacioso do planeta Terra? Qual é o animal mais forte, mais poderoso? Quem é o rei? Quem é o rei? No reino animal. No reino animal. Quem é o rei? Qual animal é representado pelo rei, gente? O leão. E a Bíblia diz que Cristo é o leão da tribo de Judá. Quando eu vejo o santo dos santos, o santíssimo, sendo protegido por um leão, é um homem olhando para uma palmeira e um leão olhando para o outro no mesmo corpo. Ali está mostrando que o leão da tribo de Judá é o nosso protetor, ele nos vigia, ele não dormita, ele não dorme, ele luta por você. É dia de você reivindicar aquilo que Deus já te deu e que o diabo está tentando te confundir, ele está te distraindo, mas já é seu. Não existe nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. O outro pode ir para a macumba, para a magia negra, pode ir para o que for, para o trabalho mais oculto, que ele não é maior do que o poder do sangue de Jesus. Sangue de Jesus não é um chavão, é poder. O dia que eu e você entendermos o valor, a altura, a largura, a profundidade do sangue de Jesus, não vamos nos deixar abater pelas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e nem terrenas. Às vezes a gente se impressiona muito com o que o mal pode fazer e se impressiona pouco com o poder do sangue de Jesus. Jesus, ele não morreu. Ai, Jesus morreu só por amor. Não. Jesus morreu por amor, para mostrar o amor de Deus, mas ele morreu para te salvar, para te libertar e para te arrancar do inferno. E eu também. Você tem noção do que é você arrancar alguém de um lugar? Do que é você tirar? Ele tomou a força, você, do império das trevas, e você acha que isso é menos poderoso do que qualquer coisa que fosse feita no ambiente do inimigo? Gente, tudo bem, é igual eu falo, tudo bem, o diabo é poderoso, ele tem poder, e muito, mas o sangue de Jesus tem mais. Se posicione na batalha, se posicione na guerra. Sabe por quê? Você precisa aprender a guerrear para você ir lá nos lugares celestiais e reivindicar aquilo que já é seu. Eu estava lendo Números ontem, no meu outro devocional, porque eu vivo cheio de devocional, né, gente? Aí, eu não quero errar o nome dele, mas eu vou achar. As filhas de... Eu vou achar, porque tá bem aqui pertinho. Pera aí. Vocês me esperam um pouquinho? Só para não errar o nome do rapaz que morreu. Zelofeade. Eu ia falar Zelofaiade, é Zelofeade. As filhas de Zelofeade. Zelofeade, vamos voltar lá para Moisés, tá? Vamos lá. Ele era o quê? Então vieram tô lendo aqui agora, Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marquis, filho de Manassés,
entre as famílias de Manassés, filho de José. Esses são os nomes dela: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas apresentaram diante do Moisés e diante do sacerdote Eleazar e diante dos chefes e diante de todo o povo a porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas ele morreu por causa do seu próprio pecado. E não teve nenhum filho homem, porque se tinha o nome do nosso pai no meio da sua família. E porque não teve filhos, dei-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai dela. Deverá transferir a elas a herança dos seus pais. E diga-lhe aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filhos, que passem a herança dele para suas filhas. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos. Porém, se não tiver irmãos, deem aos irmãos do pai dele. E se também não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais chegados de sua família, para que tome posse dela. Isso será a prescrição do direito de filho de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Eram 5 filhos de Zelofeade. Ele não teve um filho homem. As mulheres não tinham direito à herança. Imagina, elas iam viver como mendigas na hora. Eles estavam no deserto, já repartindo a terra para entrar na terra prometida. Exatamente. Elas foram lá e elas foram a Moisés. As 5. Você tem noção? Mulher nem era contada, gente. Mulher nem era tida como. Mulher era igual um objeto. Elas foram lá em Moisés e falaram assim: ó, nós somos 5. Nós vamos ficar jogadas? O nosso pai morreu. Ele não estava entre os filhos que se rebelaram contra o Senhor. Porém, ele morreu pelo pecado dele. Olha só. O pai peca e morre. Elas ficam as 5 desamparadas. Elas vão ao sumo sacerdote e batem na porta. Olha só. Nosso pai morreu. Nós somos mulheres. Nós sabemos que nós não temos direito à herança. Porque a herança é para o homem. Então nós teríamos herança se nós casássemos. Assim, nós teríamos abrigo e proteção se nós casássemos. Mas nós não estamos casados. Nós somos 5. Nós queremos um pedaço de terra, porque a gente não pode ficar sem nada. Moisés fala: eu vou ser justo. Eu vou começar com o Senhor. Moisés apresenta diante de Deus. Deus fala: é justo. Pode dar. E ainda tem mais. Aí Deus dá o direito sucessório. O direito à herança. Sabe o que essas meninas fizeram? Elas mudaram a lei. Você sabe o que uma reivindicação sua e minha vai fazer? Vai mudar a lei. Nós vamos reivindicar aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que o Senhor já conquistou por nós, por herança. Hoje é dia de reivindicar a nossa herança. Ei, levanta e vai guerrear. Porque o Senhor vai te entregar o que Ele já conquistou na cruz. A graça é isso. Isso é graça. O Senhor já conquistou por você e por mim na cruz. Nessa manhã, o que você vai reivindicar? Já está consumado. Já está pronto. O leão já está te guardando. O leão da tribo de Judá, ele já mudou a tua sorte. Ele já mudou a tua história. Ele já mudou o teu contexto. Agora, o que você vai tomar posse? Essas meninas não ficaram desamparadas. Elas foram lá. Elas reivindicaram a herança do pai. E elas tomaram posse. Você e eu, nessa manhã, vamos reivindicar a herança que Jesus já conquistou por nós, através do sangue de Jesus. E aí você sabe o que vai acontecer? Nós vamos entrar na terra por herança. Não deixa o inimigo tomar conta do seu coração. Não deixa. Não deixa.
Foi interessante. Que manhã, né? Que manhã profética. Semana passada, no final da semana passada, eu estava conversando com uma amiga minha. E geralmente ela me faz essa pergunta há muitos anos. Ela me faz, volta e meia ela faz, você estuda? Você estuda para fazer o devocional? Eu falei, de jeito nenhum. Devocional é na hora. É a revelação rima. Ela, como que é? Eu falei, minha filha, eu só me entrego. Eu tava lendo o texto. Olha só. Eu tava lendo o texto. Um texto normal. Que qualquer outra pessoa bateria os olhos. A medida, 250 metros. Não foi isso, gente, que a gente fez hoje? 30 metros, a câmara lateral, querubim, medida total. Não foi isso? Nós estamos aqui. Dali começa. E o homem me levou para outro lugar. Se ele estava em espírito, na hora o Espírito Santo falou. Quem era o homem? E eu lendo. Um anjo. Na hora eu vi aqui o leão protegido, Santo dos Santos. Quem é o leão? Jesus. Você sabe, dos textos mais improváveis, o Senhor vai nos trazer respostas, como trouxe nessa manhã. A revelação vai ser clara na nossa vida. A revelação vai ser lógica e nós não teremos dúvida. O inimigo não vai tomar posse da tua cabeça, não vai tomar posse mais do teu corpo, nem da sua casa. Levanta e vai guerrear. Levanta e vai tomar posse. O que o inimigo roubou, vai lá pegar de volta. O Senhor te deu autoridade, na autoridade do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. É ali, é na via dolorosa que foi conquistado. O sangue de Jesus, ele é maior do que isso que você está vivendo. O sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que qualquer interferência maligna. É o sangue que limpa, que lava, que restaura, que regenera. Antes que o diabo te veja, ele tem que te ver banhado de sangue. O sangue do Cordeiro. Antes que Deus te veja, ele tem que te ver banhado com o sangue do Cordeiro para te reconhecer. No sangue ninguém toca. No sangue de Jesus, ninguém chega perto. Vai lá, levanta e vai guerrear, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Levanta, filha do homem. Levanta, filho do homem. E o Senhor vai te garantir a vitória. Hoje é dia de reivindicar aquilo que já é seu, que o inimigo está tentando roubar, que o inimigo está tentando levar, mas ele não tem mais poder do que o sangue de Jesus, amém? Vamos lá? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus, eu quero reivindicar aquilo que Jesus já entregou por nós na cruz. Nós repreendemos, amarramos o valente e seus demônios. Senhor, repreenda Satanás. Nós não aceitamos que ele domine a nossa vida. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade. Entra na nossa mente, entra no nosso corpo, entra no nosso coração. Que o sangue de Jesus nos garanta a vitória. Nós queremos declarar que somos de Jesus. Nessa manhã, todo espírito de incredulidade bata em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito do medo bata em retirada em nome de Jesus. Queremos dizer que não existe nada mais precioso do que o sangue de Jesus. E é Ele quem nos garante que nós entraremos em lugares santos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é dia de reivindicar aquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Não duvide. Não duvide. O Deus que você serve é o Deus que fez a terra, o céu,
a água, o mar, os animais, o homem, a mulher, todo mundo. Ele fez tudo. E você é filha de um Deus poderoso. Eu tô nervosa, tô animada. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o dia de hoje será escrito na nossa história como um dia em que a nossa vida foi transformada pela nossa reivindicação. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. Vai abaixando o tom, né? Pra gente ficar bem bonzinho. E até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que é meu, que é seu, que é nosso. Mas ele é principalmente do leão da tribo de Judá, de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias, para honrar o nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.